Oi, tudo bem com vocês? O seu zíper na malha também fica desta forma, dando essas ondulações? Pois então fique comigo que eu vou te mostrar uma forma fácil de resolver este problema. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai medir o tamanho do zíper e começar a fechar do tamanho do zíper para baixo. Estou usando o zíper de metal, percebam na imagem. Meço o tamanho do zíper e começo a fechar. Antes de fechar, a gente vai tirar toda a pressão da nossa sapatilha, exatamente para que a malha não embabade. Como é uma malha, nós vamos dar uma margem de somente meio centímetro. Arremato levemente e fecho empurrando a malha para que ela não dê ondulações. Vá levantando a sapatilha e empurrando o tecido. Assim. Observem que não embabadou. Agora nós vamos no ferro e vamos abrir essa costura com o ferro. Agora eu vou mostrar o segredo para vocês. Antes de nós pregarmos o zíper, nós vamos passar uma reta travando essa malha. O que acontece? A própria serrilha da máquina faz com que a malha vá esticando. Então nós temos que travar essa costura para que ela não estique ao pregar o zíper. Aperte o seu ponto e passe uma costura levemente, apenas para travar o tecido. No meu caso, é um neoprene. Passo a costura de um lado e repito o processo do outro lado. Observem que não embabadou e segurou a minha malha. Repita o mesmo processo do outro lado. Observem que eu empurro a malha e ao mesmo tempo eu vou levantando a sapatilha, fazendo com que a malha fique travada. Já preparei o meu tecido para receber o zíper. Aqui é importante passar com o ferro antes de estar pregando esse zíper. Vamos trocar a sapatilha. Eu uso essa aqui sempre, que é o pé de cabra. E agora eu vou mostrar o segredo para vocês. Para fazer o cantinho do zíper, nós vamos acomodar o tecido debaixo da máquina. Conforme eu estou mostrando, dobre para baixo, abrindo as costuras. E onde nós costuramos, nós vamos encostar na agulha. Observe que eu mostro com a tesoura, a costura está aqui e tem que estar na direção da agulha. Direcionei, agora eu vou abaixar a minha agulha, prendendo o tecido debaixo da máquina. Dei um ponto, bem na direção da costura. Vamos pegar o zíper. Observem, direito do tecido para cima, direito do zíper para baixo. Assim. Encaixo o zíper na agulha, exatamente desta forma. Empurro até chegar na latinha. Centralizando bem o zíper. Agora eu vou fazer um retrocesso do tamanho do dente do zíper. Não pode ultrapassar e não pode ser menor. Arremato com bastante cuidado para não ultrapassar a linha do dente do zíper. Exatamente assim. Retiro debaixo da máquina. Observe como ficou, com as costuras abertas e com o meu arremate. Para nós encaixarmos o zíper no tecido, observem que eu preciso dar um pique. Senão, o que vai acontecer? Vai dar uma prega no meu cantinho ali. Assim.
Então nós vamos virar para o avesso e vamos dar um leve pique sem encostar a tesoura na agulha. Começo sempre pelo lado direito, acomodo o tecido no lugar e dou um pique na diagonal, assim sem encostar na linha. Observem. Agora nós viramos para o lado direito esse zíper, acomodamos o tecido fazendo um quadradinho, sem esticar a malha, ajeito com os dedos, exatamente assim, seguro com o meu polegar e viro novamente para o avesso. Este excesso de tecido que ficou para baixo eu vou acomodar no zíper e vou começar a costurar. Costure com a agulha bem perto do dente, ajeite o tecido por baixo e comece a costurar da latinha do zíper para cima. Muito importante nessa hora não deixar a malha esticar. Ela já está presa com a costura, mas nós vamos continuar ajudando com as mãos. Acomode o tecido debaixo do zíper, conforme eu mostro, e vá costurando. Sempre acomodando o tecido embaixo e nunca esticando. Levanto a minha agulha, desço o cursor do zíper e continuo o processo. Aqui eu estou costurando num retalho, portanto eu não fiz acabamento em cima no zíper. Continue acomodando o tecido por baixo e por cima mantenha o zíper firme. Finalizamos um lado, percebam como fica bonitinho o canto. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Acomode o tecido para cima, segure-o desta forma, abrindo as costuras e dê um pique bem leve em direção à costura, na diagonal. Vou mostrar para vocês, olha, fica um biquinho, tá vendo ali no meio? Assim. Vamos acomodar novamente o tecido do outro lado, fazendo o quadrado do zíper. Depois de acomodado, vamos segurar e costurar o outro lado. Observem que eu estou usando um zíper de metal em uma malha fina, com alto índice de elasticidade, portanto é possível pregar um zíper na malha com perfeição. Se você seguir essas dicas, não tem erro. Costuro um pedaço com a malha para cima, somente para eu prender o cantinho lá de baixo. Depois eu volto com o zíper para cima. Observem que o zíper nunca pode ficar menor do que o tecido. No caso da malha, a malha tem que ficar levemente frouxa. Costuro normalmente, acomodando sempre a malha por baixo, levanto meu cursor e ajeito o cantinho para o quadrado ficar legal. Muito simples, não tem segredo. Vamos levar no ferro para fazer o nosso acabamento. Abra bem as costuras. Passe do lado direito. E olhem o resultado como ficou. Um zíper grosso de metal em uma malha fina, sem nenhuma ondulação.
Olhem como ficou o primeiro, sem a gente fazer esse processo de construção, e percebam a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!